E aí galera, tudo bem? Vamos para mais um capítulo da série Musculação e hoje nós vamos falar sobre dor nas costas. Eu tentei ser o mais sucinta possível, mas eu peço que se você tem dor nas costas ou se você conhece alguém que tenha dor nas costas, por favor, manda perguntas ou dúvidas por direct. Se eu fosse abordar tudo aqui acerca desse assunto, nós vamos passar o dia inteiro falando e pode ter certeza que ainda iriam surgir dúvidas. Então, manda pelo direct, fica mais fácil de eu responder. Vai ser um prazer responder a todas as perguntas e muita atenção nesse material, tá bom? Outra coisa, pega o aviãozinho, manda para o máximo de pessoas possível. Vamos fazer com que essa informação chegue muito, muito longe. Primeiro vídeo nós tivemos uma quantidade de visualização muito boas. E como a intenção aqui é trazer conteúdo bom para vocês, que vocês tirem todas as dúvidas, então manda, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, tudo bem? Então vamos ao conteúdo. Para quem é novo aqui, sou a Jéssica, personal trainer há 10 anos, especialista em coluna, quadril e joelho, além de grupos especiais como hipertensos, diabéticos, cardiopatas, gestantes e crianças e adolescentes, tá bom? Então, atenção aqui no conteúdo. Musculação e dor nas costas. Bom, vamos lá. Eu trouxe alguns pontos aqui para abordar com vocês, que é o seguinte. As estatísticas, né, os números crescentes de acordo com fontes do ITC Vertebral, que é o Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral aqui em São Paulo. É um grupo imenso de fisioterapeutas que se juntaram para trazer uma melhora na vida de pessoas com dores nas costas através de métodos não operatórios. Tá óbvio que em alguns casos, infelizmente, não tem como, tá muito grave e realmente só a cirurgia resolve. Mas em todos os outros casos, onde nós podemos trabalhar com movimento corporal, eles preferem, e nós, profissionais de educação física, também, tá? Profissionais do movimento. Vou trazer também um pouco da coluna vertebral para vocês entenderem, desde curvaturas a quantidade de vértebras, tá? Além disso, não podemos esquecer das musculaturas que recobrem, superficial, tá, gente? Músculo é uma coisa muito específica. Então, eu tô falando aqui para profissionais da saúde e pessoas leigas que não são profissionais da saúde. Então, não tenho motivo para me aprofundar nisso, mas eu vou apresentar a vocês alguns deles sim, tá bom? Lesões mais comuns, tá? Eu elenquei 5 lesões que acredito eu e as estatísticas também mostram que são as mais comuns e existem milhares de outras, tá? Mas é isso, não posso me ater a todas, senão vamos passar muito tempo aqui. O papel da musculação na melhora desses casos, já que a série é sobre musculação, e dor nas costas na quarentena, que é o período que estamos passando. Tudo bem? Então, bastante atenção, o vídeo vai ser curto, para que eu possa falar de tudo, mas vai ser bem dinâmico com imagens e texto, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a primeira estatística, infelizmente, isso é verdade, tá? 80% das pessoas já tiveram ou terão dores nas costas em alguma fase da vida. Inicialmente, ela se dá por má postura e as pessoas não levam em consideração e continuam com a postura errada e os problemas só se agravando, tá? Vou explicar melhor mais à frente. Aí vem um dado muito legal. 90% das pessoas saem de crises agudas em menos de 3 semanas de tratamento. E esse tratamento, ele não é invasivo, tá? São alongamentos, fortalecimentos, exercícios e manobras com as mãos, ok? Depois, a região torácica, ela concentra a menor parte das queixas de dores. Região torácica é essa aqui mais central. Vou mostrar numa imagem a vocês, mas só para vocês entenderem essa região mais central das costas. Região lombar concentra a maior parte das queixas de dores. A região lombar é essa região mais baixa, essa parte aqui, ó, das costas. Tudo bem? Então, torácica menos dores, lombar mais dores, tá? Mais queixas, né, de dores. Então, vamos lá. As principais causas de dores nas costas, elas têm 2 origens básicas, tá? É a origem mecânica e a origem postural. Quanto à origem mecânica, nós temos o sedentarismo como campeão aí, com troféu, faixa e pompons, tá? Sedentários, para ter dor nas costas, é um pulo, vou ali e volto já.
E de origem postural é a famosa, que eu já falei dela, falo muito mal dela, é a má postura, tá? Então, se você é sedentário, possivelmente você tem uma má postura. Se você tem uma má postura, você vai ter problema, dores nas costas, que pode ser uma simples lombalgia, simples não, né? Quem tem lombalgia vai ficar me xingando. Que pode ser uma lombalgia ou que pode ser uma hérnia ou algo mais intenso ainda. Bom, vamos lá. Coluna vertebral. Seguinte. Vamos falar da coluna quanto curvaturas, eu vou mostrar uma imagem, fica muito melhor para vocês entenderem do que só ouvir, tá? Então, temos curvaturas e temos vértebras, tá? Então, eu vou mostrar duas imagens. A primeira imagem é quanto as curvaturas e a segunda imagem é quanto as vértebras das costas, ok? Bom, quanto a curvaturas, nós temos 4, ok? Uma curvatura cervical, uma torácica, uma lombar e uma sacral. Importante que os desenhos, eles mudam. Então, ó, a curvatura cervical é uma lordose, a curvatura torácica é uma cifose, a curvatura lombar é outra lordose e a curvatura sacral é uma cifose. Possivelmente vocês já devem ter ouvido falar que alguém tem uma lordose lombar e atrela automaticamente lordose lombar. Não, lordose é curvatura. Então eu também tenho uma loma cervical, tá? Mas lá na lombar eu também tenho e causa dor. Quanto mais hiperlordótico você for, ou hiperlordótica você for, mais dores você terá, tá? Principalmente se tiver uma musculatura fraca, se você for um sedentário e isso vai te gerar uma má postura, tá? Quanto às vértebras, vamos aqui, ó. Nós temos as vértebras, aqui eu tenho uma visão anterior, eu tenho uma visão lateral e tenho uma visão posterior, tá? Então aqui é uma pessoa de frente, uma de lado e uma de costas. Seguinte, aqui no primeiro bloco eu tenho as vértebras cervicais, elas são 7, tá? As duas primeiras, elas têm nomes próprios e as outras só são C3, C4, C5, C6 e C7, tudo bem? As vértebras torácicas são 12, elas compõem bem o meio das costas. As lombares são 5, a sacral e a coxígea, uma de cada, porque isso é uma coluna de um adulto, tá? Quando nós nascemos, nós temos uma quantidade de vértebras um pouco maiores nessa região de sacro e na região de cóccix. As sacrais são 5 e as coxígeas são 3. Compilam em uma sacral maior e compila num cóccix menor, tá? Então, no final das contas, nós temos isso aqui. Só a título de informação, a C1, que é a cervical, ela é chamada de atlas, e a C2, que é a cervical, de axis, tá? Isso aí, para nós, pessoas normais, até para nós profissionais da saúde que trabalhamos com movimento, esses nomes não fazem diferença, os nomes. As localizações, sim, fazem bastante diferença, tudo bem? Vou passar aqui. Vamos para as musculaturas, tá? Os músculos, eles podem ser superficiais, os que ficam mais por fora são os extrínsecos, e eles podem ser mais profundos, os que ficam por dentro, os intrínsecos, tá? Eu só nomeei alguns aqui, porque é algo muito técnico, mas de repente, em algum vídeo que você assistiu no YouTube, ou o professor da sua academia, ou o seu personal falou do grande dorsal. Você fica viajando, onde que é isso? Por mais que ele mostre, você não tem muita ideia. Grande dorsal é um músculo superficial, tá? Então, temos trapézio, essa região mais alta aqui das costas, temos o latíssimo do dorso, que é o grande dorsal, temos os romboides, levantadores de escápula e vários outros, tá? Isso aqui eu só trouxe para vocês terem uma noção, porque isso é muito, muito técnico. E os músculos profundos ou intrínsecos, nós temos esplênio, eretores da espinha, multífidos e vários outros, que a gente quase não fala para os alunos, mas que têm uma importância enorme para nós que somos treinadores na hora da prescrição, porque muita gente treina isso aqui, ó, superficiais, porque é o que aparece sem camisa, e esquecem os profundos, que é o que sustenta o superficial. Então, tipo assim, às vezes você tem um problema nas costas por musculatura fraca e você vê a pessoa com um dorsal imenso. Você fala, como que essa criatura tem? Tá treinando errado. Pode ser, pode, mas às vezes, ó, os
piquititicos aqui, que não tem nada de piquititico, eles não estão fortalecidos, então eles não têm como elevar os músculos mais superficiais. Então não esqueçam dos pequenos, tá? Multífido tem uma importância extrema. Multífido, ele estabiliza a coluna vertebral. Todo mundo acha que quem estabiliza é só abdômen e lombar. Multífido estabiliza a coluna. Então, tipo assim, vamos treinar músculo profundo. Existem exercícios específicos com variações nas pegadas e por isso que você não pode sair trocando o exercício, porque eu não gosto de fazer esse, eu vou fazer só aquele. Então, você vai trabalhar só um grupo de músculos. Nós temos que trabalhar o corpo por inteiro. Essa é a importância de você ter um tipo de treinamento específico para você. Seu professor da musculação consegue fazer isso? Consegue. O seu personal consegue fazer isso? Consegue, mas não vai fazer da sua cabeça, tá? Tenha um cronograma. Vamos lá. Ó, agora nós vamos para as lesões mais comuns. Lombalgia, aqui eu vou passar rápido, tá? Que aqui são só os tópicos. Protusão discal, hérnia discal, espondilólise, espondilolistese. Provavelmente tem muita gente que não ouviu falar nenhuma dessas duas últimas, mas elas são mais comuns do que a gente pensa, tá? Então vamos lá. Lombalgia. Tá aqui não é por acaso não, viu? Tá aqui porque é uma das inflamações que mais acomete pessoas na face da terra. É a lombalgia. Ela também tem outro nome, lombociatalgia. Tá vendo aquele ciatalgia aqui, ó? Já sabe de quem vem, né? Ciático. Seguinte, vamos passando. A lombalgia é uma dor que irradia para uma nádega. Tem muita gente que reclama que só um lado do corpo fica dolorido. Eu sinto que só o meu glúteo direito dói muito e irradia para a perna inteira. Mas pode ser os dois. Então, olha só, depende de se está mais crônica ou não. É uma dor que irradia para uma ou ambas as nádegas e ou para ambas as pernas na distribuição do ciático. O ciático é o maior nervo do corpo. Então, toda a extensão dele vai ter dor se, dependendo, né, se está crônico ou não essa lombalgia. É uma dor que aparece na região lombar inferior. Vai ter uma imagem aqui para vocês visualizarem bem, tá? Afeta mais pessoas do que qualquer outra afecção. Ela e hérnia de disco, assim, são pau a pau, competindo o tempo inteiro, para ver quem leva mais. E, para melhorar, alongamentos, fortalecimento e fisioterapia. Fisioterapia quando o caso já está, ó, níveis astronômicos, tá? Então, enquanto dói um pouco, vá levar isso em consideração, não descarta a possibilidade de ser algo que pode piorar, vai alongar, vai fortalecer, para que não chegue ao nível da fisioterapia. Nada contra meus amigos fisioterapeutas, mas é porque você vai sentir muita dor, tá? Então aqui, ó, a imagem, tá vendo? De onde dói. Algumas imagens é engraçado que se você botar lombalgia na internet vai vir imagem, ou assim, ou assim, ou assim, sempre. Porque ela pode acometer os dois lados, um só, dependendo da gravidade, tá? Vamos falar da protusão discal agora. Protusão discal é algo bem comum também, mas ele tem umas particularidades. Protusão significa protuberância, então eu tenho uma protuberância do disco. Imagina um biscoito, eu vou falar biscoito porque no Rio e em qualquer outro lugar do planeta, biscoito é biscoito. Mas em São Paulo, biscoito é bolacha, só que pra mim bolacha é outra coisa. Então, imagina um biscoito recheado, tem a primeira camada do biscoito, a segunda do biscoito tem o recheio. O recheio é exatamente o disco, tá? Enquanto o recheio tá por dentro dos dois biscoitos, tá tudo ok. Quando esse recheio, quando a gente pega assim, dá sorte de pegar um pacote com biscoito recheado que tá vazando para fora, aí começa a protusão. Aí vocês vão entender que eu vou mostrar uma imagem. Então, é uma protuberância do disco. Bom, a causa normalmente é o envelhecimento do disco. E isso não está atrelado à idade, viu? Idade cronológica. Isso é idade fisiológica. Tem que ver se seu disco está lubrificado, ou seja, se você é uma pessoa que toma água. E não é tomar um gole de água uma vez por dia. Se você é uma pessoa que se hidrata bem, se você é uma pessoa que lubrifica suas articulações fazendo movimentos, ou se você fica só parado, existem várias coisas que vão fazer seu disco envelhecer antes do tempo ou não. Os sintomas: dor nas costas.
A primeira lesão é dor nas costas, lombalgia. A segunda, protusão discal, dor nas costas. Gente, dor não é besteira. Eu conheço um monte de gente que fala assim, é uma dorzinha. Gente, não existe dorzinha. Dor é indicativo de que há algo errado. Eu sei que a gente não vai ficar procurando doença, mas também a gente não deve deixar pra lá os sinais do nosso corpo. Vamos começar a prestar atenção dentro de nós e esquecer um pouco as coisas lá de fora que muitas vezes não tem nem importância, tá? Dor nas costas, formigamento, por quê? Porque pode pegar ciático, dormência, fraqueza, dentre outros. Não tem cura, há tratamento não cirúrgico, tá? Tratamentos com fortalecimento, vocês vão ver, com alongamentos bastante. A protusão, só para diferenciar, porque daqui a gente vai para a hérnia, que elas são primas, tá? Na protusão não tem rompimento do invólucro, eu vou mostrar. É tipo, o recheio, ele não extravasa, ele não sai. Ele tá ali no limite, mas ele não sai. O certo seria o recheio ficar entre as duas bolachas, falei. O certo seria o recheio ficar entre os dois biscoitos. Mas na protusão, o recheio ele tá na borda, quase saindo, mas não sai. Na hérnia, eu tenho uma ruptura do anel fibroso, ou seja, o recheio extravasou. Ele saiu do biscoito, tá? Então, uma coisa muito importante, abram bem os ouvidos agora. Por que eu peço para ter bastante cuidado e não deixar para lá uma dor nas costas? Uma protusão discal, presta atenção, uma protusão discal, ela pode ser uma hérnia, mas toda a hérnia foi uma protusão discal. Então, se você é um herniado, você não ligou para isso aqui, ó. Você teve tudo isso e você deixou para lá. Existem outras formas de você ser herniado também. Perfil genético e trauma, tá? Queda. Ou um trauma físico ou por repetição. Cargas elevadas, dependendo de tipo de esporte que você pratique. Isso pode ser. Mas assim, via de regra, você deixou isso aqui passar, ó. Era uma dor nas costas besta que você tomava um relaxante muscular, passava hoje, amanhã voltava, você tomava de novo e assim sucessivamente. Então presta atenção. Nem toda protusão discal vira uma hérnia. Se você fizer o tratamento correto, ela para. Mas toda hérnia ela já foi uma protusão. Então, se você herniou, você pulou essa fase aqui. Você deixou essa fase de lado, não ligou, tá? Então, herniados, por favor. Se você é um herniado e deixa sentir dor nas costas, não faça isso, porque você vai ver as evoluções que podem acontecer, tá? Bom, aqui, ó, o biscoito, né? Que a gente estava falando. Aqui é uma discreta protusão discal. Vocês podem ver aqui, ó, o anel fibroso tá preservado. Aqui eu tenho, ó, o biscoito, o recheio do biscoito no limite, tá? Né? Fazendo essa analogia. Aqui eu tenho uma protusão discal mesmo. Olha que o anel não rompeu, mas ele já saiu. No que ele sai, ele empurra o anel fibroso, tá vendo? Ele empurra aqui, ó, pra fora o disco, né? E aqui eu tenho uma hérnia. O recheio saiu. O anel fibroso rompeu. E aí ele empurrou o invólucro, tá? Aqui ele tá empurrando, mas o anel fibroso tá preservado. Aqui ele já empurrou completo porque o anel fibroso já rompeu, tá? Já saiu, já herniou. Vamos lá. Vamos pra hérnia. Então vocês prometem pra mim que vocês não vão esquecer que nem toda protusão vira uma hérnia, mas que toda hérnia já foi uma protusão? Vamos atentar pra dor nas costas, tá? Bom, a hérnia discal já começa assim, ó, dor nas costas. é uma dor nas costas, a hérnia, tá? As causas, má postura, ó. Má postura é o quê? Fator postural, certo? Fatores hereditários, como eu falei pra vocês, traumas diretos ou por repetição, ou uma queda. Conheço uma pessoa que tem 15 anos e ela já é herniada porque aos 13 ela levou uma queda muito feia e quebrou um pedaço da vértebra e herniou. Então foi uma infelicidade da vida e ela hoje é herniada no nível muito pesado, assim, tá? Ou por repetição. Alguns tipos de atletas, não diria por
se movimentarem de forma incorreta, mas por ter uma quantidade de repetição muito grande daquele mesmo padrão de movimento, tá? Então pode herniar. E sedentarismo. Mas você imagina se herniar por sedentarismo? Não dá, gente. Se mexer, não dá pra herniar por sedentarismo. Olha quantas etapas a gente já passou, não dá pra herniar por isso. Então, se você que tá assistindo esse vídeo não faz nada, eu entendo que a quarentena é um período atípico, né? A gente nunca passou por isso, né? Tá tateando, apesar de já fazerem 100 dias. Mas, não fica parado mais. Não dá pra ter essas coisas porque você tá sedentário, tá? Procura ajuda, por favor. Via de regra, a localização de uma hérnia é entre L4 e L5 e L5 e S1. Via de regra, tá? Isso aqui não é sempre, não. Bom, após a melhora, escuta bem essa parte, após a melhora da inflamação, da dor, sugere-se continuar com o trabalho de fortalecimento, pois pesquisas dizem que após os primeiros sintomas, aqui tá tudo junto, mas separado, os primeiros sintomas de dor, os músculos ficam mais fracos e atrofiam. Então, o que acontece? Tem gente que sente a dor, vai no ortopedista, fez o exame de imagem, viu que é uma hérnia, foi na academia, procurou um profissional, falou pra ele o que tinha, mostrou o exame, o cara foi lá, prescreveu um tipo de treino, fortaleceu, alongou, parou a dor. Ele parou de ir, porque melhorou. Os músculos, no primeiro pico de dor, eles já ficam mais fracos e eles atrofiam. Não tem só que parar o pico de dor, você tem que fazer todo esse trabalho aqui e voltar. Então, não pare o trabalho de fortalecimento assim que a dor sumir, ok? Outro lembrete. Esse lembrete aqui, ele é uma dor, assim, mas ele é muito importante. Repouso e medicamentos não devolvem a funcionalidade e nem fortalecem os músculos. Então, gente, por favor, para. Eu vou mostrar pra vocês mais à frente que existem 3 tipos de vértebras, 3 tipos de hérnias. E uma delas, que é a última, as vértebras, só quero falar vértebras, a hérnia sequestrada, ela é a única que você tem que realmente fazer repouso, tomar medicamento e muitas vezes, é caso cirúrgico, tá? Mas ainda assim, 30% delas revertem em cirurgia. 70% a gente consegue reverter, mesmo ela sendo sequestrada, mas você tem que passar um tempo só com medicamento e repouso, tá? Fora essa daí são, assim, pouquíssimas. A maioria não é pra ficar de repouso e nem tomar medicamento e achar que resolveu o problema. Tudo bem? Então, vai no médico, faz o exame de imagem, viu que é uma hérnia extrusa, que é a mais comum, vou mostrar pra vocês, não fica parado. Se ficar parado vai ser pior, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui, não sei se vai ficar muito nítido pra vocês, que a imagem estava bem clara. Aqui é uma coluna saudável, aí aqui é uma coluna com a hérnia. Olha aqui, ó, extravasando um pouquinho, tá vendo? Do disco. Ele pode extravasar pra fora ou pra dentro. Aqui, ó. Tá? Essa é uma coluna com hérnia. Um exemplo de uma coluna com hérnia. Vamos para os tipos de hérnia. As protusas, que na verdade, ou intrusas, tá? Elas são protusas ou intrusas. Vocês podem achar esses 2 nomes. Isso aqui é uma protusão, tá? É uma protusão que virou hérnia, é recém-chegada. Então, o disco alarga, é o que eu falei, o recheio fica no limite da borda, mas o líquido gelatinoso continua no centro, tá? Não há rompimento do invólucro. E a base fica mais larga do que o diâmetro de origem. Então, se o normal seria só um pouquinho, um pinguinho de recheio no meio, ele tá com o biscoito inteiro com o recheio. Então, mas não vaza, tá? Então, isso é uma hérnia protusa. Aí eu tenho a extrusa, porque pode ser protusa ou intrusa, e tenho a extrusa. Há o rompimento anal fibroso. Essa é a famosa hérnia discal que todo mundo conhece, mas ela não é a única. Ela é só a mais famosa. Essa daqui, nem pense se você tem uma hérnia extrusa ou uma hérnia protusa de ficar em casa sentado tomando anti-inflamatório. Não é isso que vai resolver, tá? Você tem que resolver problema de fortalecimento e de movimentação da musculatura da coluna, tá? E nós temos as mais complicadas, que são as sequestradas. Tem o rompimento da parede do disco e o líquido gelatinoso migra, só que ele migra para dentro do canal medular. E aí, pra cima ou pra baixo, né? Depende. E nesse caso, porque vai pinçar mesmo,
Nesse caso, aconselha-se medicamentos, repouso e às vezes até cirurgia. Porque às vezes dá para reverter. Foi o que eu falei, cerca de 30% das pessoas fazem cirurgia, mas dá para reverter 70%. Mas essas daqui, elas não são tão comuns não, tá? Mas se você chegou a ter esse nível, conhece alguém que teve que fazer cirurgia de hérnia, é porque chegou nesse nível aqui, tá? Virou uma hérnia sequestrada. Agora vamos para o nome difícil. Por que eles estão juntos? Porque é praticamente uma continuação, tá? Mas vamos falar primeiro de uma espondilólise. Lise é quebra, né? Então, já imagina que acontece algum tipo de quebra ou fissura ou ruptura na coluna. É uma lesão de origem determinada, tá? As pessoas que têm não sabem muito de onde veio. É definida como um defeito ou falha mecânica. Eu já tive clientes que não sabiam que tinham, sentiam muita dor nas costas. Eu pedi para fazer exame porque eu achava que era uma lombalgia crônica, mas na verdade não era. Veio com uma má formação óssea. E aí era uma espondilólise, tá? Veio com defeito ou falha mecânica, né? Com descontinuidade óssea do segmento intervertebral. Então é aquela coisa, característica genética, você não escolheu, veio assim, tá? Infelizmente. A sua evolução pode levar a uma listese, tá? Que é o mais conhecido pelos ortopedistas, eles falam assim. Uma espondilolistese, que é aqui saiu sublimação, agora que eu vi, é uma subluxação, tá? De duas vértebras adjacentes. Vamos falar grosso modo? Eu tenho umas vértebras aqui, eu tenho um disco. Numa listese, o que acontece é que um escorrega assim. Só que quando ela escorrega, o osso que tá aqui na frente, ó, ele tá empurrando o nervo. Dói, tá? A sua relação, né, a relação da espondilólise, ainda estamos falando da espondilólise, eu só abri um parênteses aqui para a listese, ela é entre idade, herança genética, envelhecimento aqui conta, tá? Idade, herança genética, gênero, via de regra comete mais mulheres do que homens, existem alguns tipos de doenças assim, nível de atividade, se você é sedentário, se você é sedentário ou se você é ativo demais. Os dois podem causar uma espondilólise, tá? Dentre outros. Bom, o tratamento não cirúrgico é a escolha da maioria das pessoas, né? Quanto menos invasivo, melhor. Além de ser a principal forma de tratamento de dores lombares. Eu tô falando de dores em geral, né? Tratamentos não cirúrgicos. Porém, alguns casos mais graves, em alguns casos mais graves, esse tratamento ele não funciona, tá? Não adianta. Indica-se o tratamento cirúrgico, que o mais conhecido é uma artrodese. Muita gente fala disso e às vezes tem gente que nem sabe. É invasivo e vou falar. É o último dos últimos casos, porque para um ser humano comum, que nem nós, que não somos atletas que dependemos do nosso corpo, isso aqui é muito invasivo. É o último dos casos realmente. Bom, cadê a imagem? Não tem cura também, tá? Igual a protusão. Aqui, ó, tem uma imagem, tá um pouco clara, mas se vocês abrirem um pouquinho mais o celular, acho que dá pra ver. Aqui eu tenho um segmento intervertebral normal, né? Eu tenho uma coluna, ela tá em flexão, então, ó, eu tô com todo o corpo das vértebras pra dentro e as vértebrazinhas pra fora, tá vendo? Aqui é um segmento normal. Aqui, observa que o osso tá tudo juntinho. Aqui, ó, eu tenho uma quebra. A quebra é a espondilólise. Quebrou aqui, ó. Mas você continua conseguindo fazer a flexão e extensão, mas dói, porque não tem uma continuidade óssea, ela tá quebrada. E aqui eu tenho uma listese, além de estar quebrado, tá escorregando, porque tá quebrado. Então, se eles são assim, se eles se ligam assim e tem um quebrado, esse que tá quebrado vai escorregar, não tem como. O que segura? A coluna vai ficar solta, apesar dos ligamentos e etc, tá? Então, isso é uma listese, tá? Escorregando. Vamos mais especificamente para a espondilolistese, né, que a gente se ateu bastante a espondilólise lá no outro. A grosso modo, tá? Uma vértebra que desliza para frente sobre o osso abaixo dela. Ponto. Foi o que eu falei para vocês. Tô aqui, caí, tá? Tô aqui, caí para frente. Os sintomas, dor lombar, dor de novo, tá? A partir de hoje, ninguém mais vai deixar qualquer dor para trás. Vamos ter atenção.
dor irradiada, né? Mais uma vez podem acometer ciático e outros nervos mais acima, dor nas pernas ao caminhar, formigamento, dentre outros. Essa dor nas pernas não é dor de cansaço porque você andou muito, tá? É uma dor mais aguda na perna que não era para dar pelo simples fato de você caminhar. Pode durar a vida toda. Na listese, a gente tem como fazer uma face... Gente, eu esqueci o nome agora. Existe uma cirurgia, tá? Para listese. Existe, mas ela não é muito indicada, mas existe. Depois eu vou falar disso de novo, só para passar para vocês o nome da cirurgia, tá? Bom, a listese ela é dividida em 5 grupos, eu não vou me ater muito, mas são as displásicas, as ístmicas, as degenerativas, traumáticas e patológicas. Eu já tive uma cliente com as displásicas. A displásica, você tem uma anomalia, vamos dizer assim, no sacro ou no arco da L5. E o dela era exatamente no arco da L5. O que acontecia? Ela tinha uma quebra da junção de L5 com o sacro, e isso formou um pequeno osso, como se fosse um bico de papagaio, e aí ao invés de ela ter 5 vértebras, ela tinha 6. Só que ela tinha, porque só são 5 no máximo, ela tinha 6, ela tinha um ossinho a mais, só que esse ossinho a mais, ele não tinha disco, porque não é da formação, esse ossinho a mais, ele era como se fosse um bico de papagaio e ela sentia dor. Fora isso, ela já tinha protusão discal. Então, muitas vezes eu tinha que fazer com ela exercícios que aparentemente eram bobos, porém que causavam uma calma na situação dela de dor. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado ao tratar de uma simples dor nas costas, tá? O tratamento são alongamentos e fortalecimentos, era esse o trabalho que ela fazia comigo, de alongamento. Tinha dia que era só alongamento. E de fortalecimento, tá? O músculo tem que estar forte. Bom. Isso aqui é super importante. Gente, presta atenção. Escoliose e lordose não são doenças, tá? Tem gente que chega, a gente pergunta na academia se tem algum problema, alguma restrição médica ou algum problema de saúde, as pessoas falam, eu tenho escoliose. Gente, não é doença, tá? Nem escoliose, nem lordose. Lordose vocês viram que é uma curvatura normal da coluna. E escoliose também não é doença, ela é como que eu posso falar? Ela é uma curvatura normal, como diz aqui, ó. Quando o médico fala que você tem escoliose, significa que a sua curvatura é anormal. Não anormal tão grave, mas é diferente. E muitas vezes a dor é causada exatamente pelas consequências que essa curvatura causa nas vértebras, nos discos e nas articulações, tá? Então, o problema muitas vezes não é porque você tem uma escoliose, mas como você está com a curvatura torta, então isso gera dor nas vértebras, isso gera dor, porque você está com curvaturas erradas quanto a vértebra, quanto a discos e quanto a articulações, tá? Uma outra dica, quando você tiver dor que irradia do pescoço para o braço e para as mãos, essas dores podem estar vindo da cervical, pode ter pensado no nervo, algo que você fez de errado e a cervical foi acometida, tá? O mesmo acontece quando as dores são no quadril, pernas e pé. Irradia, provavelmente se o problema está vindo da lombar. Provavelmente, tem que ser investigado. Vamos lá. Gente, eu preciso falar do papel da musculação. Vocês viram que todas as lesões que eu falei aqui, os tratamentos que não são cirúrgicos são o quê? Fortalecimento e alongamento, fortalecimento e alongamento. Então, por favor, deem atenção à musculação, tá? Quando as academias voltarem no pós-quarentena, é por isso que a gente fica tão preocupado das academias serem o último segmento aberto como se fosse só uma visão estética. Não, gente. A academia ajuda muitas outras coisas. Eu só estou falando de uma dor nas costas, mas eu podia falar de um psicológico. Próxima semana eu vou falar de diabetes. Vocês vão ver a importância da academia também numa pessoa diabética, no controle de peso corporal, para controle de insulina. Então, gente, musculação, por favor. Sente dor nas costas? Postura. Então, eu tenho dor nas costas, eu queria já fazer algo em casa. Tem algo que eu posso fazer? Tem. Me manda um direct que eu ajudo vocês, tá? Dá pra gente começar em casa.
Até porque quando as academias voltarem, vocês vão ter que começar devagar, ok? Mas não ignorem qualquer tipo de dor que apareça nas costas ou que apareça nádegas, coxa, né, perna, ou até mesmo braços, porque isso pode estar vindo de mais em cima, isso pode estar vindo da cervical, tá? Então, a musculação é imprescindível para fortalecimento, para alongamento, para melhora da postura, para controle corporal, tudo bem? E dor nas costas na quarentena, né? Muita gente aí está trabalhando de casa, não está com uma cadeira confortável, muita gente se joga na rede hoje com o computador no colo para trabalhar, porque está em casa, ou se joga no sofá, ou se joga na cama, fica todo curvado, ou senta numa cadeira de uma mesa que não é a cadeira de escritório que você estava acostumado a usar. Às vezes a mesa não tem a altura ideal do computador, e aí você tem que curvar demais, tem que esticar demais o braço. Gente, na quarentena, mais do que nunca, vamos nos ater à postura, tá? Melhoramento de postura. Tá trabalhando, viu que as costas começou a doer, para um pouquinho, dá uma espreguiçada, isso aqui é coisa boba. Dá uma alongada, deixa as costas relaxarem, sobe, respira, vai na cozinha, toma água, volta. Quem tá em casa, né? Quem não tá em casa, quem tá saindo para trabalhar, muito cuidado com a postura também, carregando bolsas pesadas nas costas, ou pior, carregando de um lado só no caso de mulheres, ou pior ainda, no caso de quem dirige. Uma coisa bem básica, entrou no carro, jogou a bolsa. Esse movimento todo dia aqui, ó, de jogar a bolsa lá atrás, uma mochila, uma bolsa pequena que seja, não é legal para sua coluna. Abre a porta de trás do carro, põe a bolsa. Se o carro não tem 4 portas, não tem problema. Abaixa o banco, põe a bolsa e depois você senta. Não faz isso aqui no automático. Parece uma besteira, mas isso vai te gerar dor futuramente, tá? Se não já estiver gerando agora. Bom, gente, tentei ser o mais sucinta possível. Me mande muito direct, compartilhe esse vídeo com milhares de pessoas para que elas comecem a saber mais sobre dor nas costas. E seguinte, tem um novo Instagram meu, tá? Decidi fazer por pessoas me pedindo conteúdos variados. Então, o meu Instagram, @jessicaisa, vai ficar só com vida pessoal e com as séries, tá? Essas séries elas vão continuar no meu Instagram pessoal porque eu já comecei nele e vocês associam essas séries à minha imagem. Mas eu criei um novo Instagram para falar um pouco de lifestyle do meu, né, especificamente, para falar de treinos, para dar dicas, várias coisas. Vamos ter lives, tá? Inclusive terça-feira nós já temos a nossa primeira live, 10h30 da manhã, com um assunto assim muito bom que muita gente nem conhece e outras pessoas são acometidas por essa doença e nem sabem, que é fibromialgia. A Camila Garcia é uma personal que trabalha comigo e nós duas vamos conversar sobre esse assunto. Fibromialgia, para quem não sabe, acomete mulheres, está ligada a estresse. Então eu tenho certeza que nessa quarentena tem muita gente aí que já tem fibromialgia sem saber e que está desenvolvendo sem entender. E quer ver um barato da fibromialgia? Sabe o que ajuda a melhorar? Musculação. Então, mais uma vez estamos interligados. Vou passar o meu Instagram, me sigam, manda para um monte de gente. O meu novo Instagram, ele é @mulheressaudáveis.com. Cadê? Aqui. _ então vocês vão me achar nessa forma, mas qualquer coisa vai lá na minha bio, que tem, né, para quem precisa de consultoria, para quem precisa de serviços online, também tá lá na minha bio do @jessicaisa, desse Instagram aqui que vocês seguem, e põe para seguir, manda para um monte de gente. Se você não é mulher, não tem problema, manda para sua mãe, para sua tia, para sua namorada, para todo mundo, porque eu vou ajudar essas mulheres a serem mais saudáveis, tá? Então, todas as dicas não é necessariamente para quem quer manter um corpo X, não, gente, é para você ser saudável, tá? Por isso que nós vamos bater esse papo terça-feira, 10h30 da manhã, sobre fibromialgia. E na outra semana tem uma outra live que depois eu falo para vocês, isso no Mulheres Saudáveis. Eu vou lançar amanhã esse Instagram, eu já tô seguindo algumas pessoas já me seguem, mas amanhã vai ser o lançamento oficial, sexta-feira, tá? Dia 3 de julho, o lançamento oficial desse Instagram, e eu vou chover conteúdo lá. Então, o @jessicaisa vai ficar pra minha vida pessoal, aberto para vocês, como sempre, e o @mulheressaudáveis.com, que hoje é só um Instagram, mas já temos planos
de virar uma comunidade muito maior e entregar muito mais conteúdo pra vocês, ok? Me sigam, por favor, tá? Manda pra um monte de gente me seguir também. Fortalece aí esse Instagram novo. Eu não acredito que fez isso. Eu tô apertando os números aqui e aí ele volta pro slide dessa numeração. É muito eficiente esse negócio. Antigamente não era assim. Então, por favor, sigam @mulheressaudáveis.com_. Se vocês começarem a escrever @mulheressaudáveis.com, vocês já vão ver, a foto inicial é minha para vocês associarem a imagem, mas depois eu vou trocar, tá? Então, o novo Instagram. E o tema da próxima semana, como eu já dei um spoiler, é musculação e diabetes, tá? Vamos falar dessa bendita diabetes, ok? Gente, não percam. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Até a próxima quinta. Amanhã se liguem aqui no meu feed que eu vou colocar toda a inauguração do meu Instagram novo, @mulheressaudáveis.com_. E muito obrigada por mais uma vez estarem comigo, tá bom? Beijo a todos e até quinta.